Questão 22. Observe os seguintes triângulos. Usando o esquadro, descubra qual deles tem. Item A, um ângulo obtuso. Item B, um ângulo reto. Item C, um ângulo agudo. E item D, todos os ângulos agudos. Pessoal, então observe que a gente vai analisar os ângulos internos de cada triângulo aqui mencionado. Para que a gente consiga analisar, a gente vai utilizar o esquadro, que é esse tipo de instrumento matemático aqui, tá vendo? E o que acontece? Esse ângulo do esquadro aqui, ele possui 90 graus. Por quê? Porque nós sabemos que o ângulo de 90 graus possui esse formato aqui, certo? E pelo fato desse ângulo aqui ser de 90 graus, a gente vai utilizar essa ponta para analisar cada ângulo desses triângulos aqui, tá bom? Então, começando com o triângulo A, a gente vai alinhar o esquadro ao primeiro ângulo aqui do A, tá vendo? Ó, eu alinhei a um lado do ângulo. Ok. Alinhado. Pessoal, observe aqui que essa abertura aqui do esquadro possui 90 graus, né? E a abertura aqui, ó, do ângulo tá dando menor que a abertura do esquadro, ou seja, esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus. A gente classifica, então, esse ângulo como ângulo agudo. Então, a gente vai colocar um A aqui, tá bom? Observe que esse ângulo aqui é semelhante a esse. Então, a gente sabe que esse daqui também vai ser um ângulo agudo, porque ele vai ser menor que 90 graus. Agora, vamos analisar esse daqui. Se a gente for colocar o esquadro alinhado aqui, ó, a um lado do ângulo, ó, observe que a abertura de 90 graus é daqui até aqui. E, nesse caso, o ângulo ultrapassou a abertura de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é maior que 90 graus. E a gente chama esse ângulo, então, de ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Vamos colocar um O, tá bom? Então, os outros vão ser mais fáceis de analisar. Observe aqui, ó, que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é semelhante a esses dois. Eles são menores que 90 graus. Vamos conferir, ó. Se a gente colocar alinhado aqui, ó, a abertura de 90 graus seria essa. Só que ele fecha antes da abertura, tá vendo? Que a abertura aqui é mais fechadinha do que 90 graus. Então, significa que esse aqui também é um ângulo agudo. Aqui também vai ser, porque é semelhante. E agora é esse. Vamos ver quantos graus tem esse ângulo. A gente coloca aqui, ó. Observe que esse ângulo aqui encaixou perfeitamente essa ponta do esquadro, que tem 90 graus. Ou seja, como a abertura do ângulo foi a mesma em relação à abertura do esquadro, que tem 90 graus, então esse ângulo também vai ter 90 graus, tá? Então, vai ser um ângulo reto. A gente coloca o R. Vamos para C, olha. A C, todos os ângulos parecem ser iguais, ó. E observe aqui, ó, esse ângulo aqui, a abertura é menor do que 90 graus, então a gente sabe que é agudo. Então, a gente sabe que aqui também vai ser agudo, aqui também vai ser agudo, tá? Se você for querer conferir, é só conferir, olha. Observe aqui, ó, que essa abertura ficou menor que 90 graus, tá vendo? E essa abertura também ficou menor que 90 graus, ok? Próximo ângulo. Observe, pessoal, que esses dois ângulos, assim, de cara, a gente sabe que é agudo, né? Então, vamos colocar um A aqui. E esse, vamos ver se é obtuso ou reto. Então, gente, a gente alinhando aqui, observe que a abertura do ângulo ficou bem maior do que a abertura de 90 graus, o que significa que aqui é um ângulo obtuso, tá? Aqui é um ângulo agudo, aqui também, tá? Dá pra ver que é menor que 90 graus. Agora, e esse? Vamos ver, ó. Opa, tá vendo que esse daqui é um pouco mais aberto que 90 graus? Pouca coisa, mas é. Então, a gente sabe que aqui é obtuso. E por último, a gente sabe que aqui é A, de agudo, aqui também é agudo. E o último ângulo... Opa, observa aqui, ó, que o ângulo encaixou perfeitamente ao lado do esquadro. Ou seja, esse ângulo é de 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Então, respondendo as perguntas. Item A, um ângulo obtuso. Quais são os triângulos que têm ângulo obtuso? O A, o D e o E, ok? Um ângulo reto. O B e o F. Um ângulo agudo. Pessoal, todos têm pelo menos dois ângulos agudos, ó. Esse tem dois, esse tem dois, esse tem três, esse tem dois, esse tem dois, esse também tem dois. Então, todos têm pelo menos dois, tá? Então, coloquem aí, ó. Todos têm pelo menos dois ângulos agudos. Item D, todos os ângulos agudos. Pessoal, qual desses aqui tem todos os ângulos agudos? Só o triângulo C.